Olá, galerinha do quinto e do sexto ano do Colégio Prefeito Marcos Tamoio. Professora Cláudia de Matemática com mais uma aula aqui para vocês. Só que essa aula de hoje vai ser para relembrar coisas que a gente aprendeu lá no começo do ano, antes da pandemia, e algumas coisinhas que foram dadas depois, que eu também dei só para lembrar, que na verdade eu dei antes da pandemia isso aqui. Tá bom? Vamos lá. Lembram disso aqui, material dourado? Aquele cubo de madeira grandão que eu mostrei na sala. Ele tem 10 placas dessa aqui. Ele tem ou 100 barrinhas dessa, ou 1000 cubinhos desse. Ele representa o milhar. Ele representa o milhar. Tá? A placa, que tem 10 barrinhas dessas, ou 100 cubinhos desse. Ela representa uma centena. Então, aqui, na verdade, tem 1000, né? Essa aqui tem 100. A barrinha tem 10 cubinhos. Representa a dezena. Dezena não é igual a 10? Centena não é igual a 100? Um milhar não é igual a 1000? E um cubinho, que é uma unidade. Uma unidade é 1. Lembraram disso? Então vamos lá. Aqui tem o quadro valor de lugar. Lembra que eu sempre falei para vocês usarem ele se tivessem dúvida de qual seria o número? Então vamos lá. Aqui existe. Deixa eu pegar uma caneta aqui para mostrar mais fácil para vocês. Espera aí. Ó. Essa aqui é a classe das unidades simples, ó. Unidades simples, tá? Essa aqui, classe dos milhares, certo? Essa aqui, classe dos milhões. E essa aqui, classe dos bilhões. Botei assim em cor que fica fácil de visualizar. Vocês repararam que é de 3 em 3 ordens? 3 em 3 ordens. Lembra que eu falei que os pontinhos, quando a gente colocava no número, era de 3 em 3, ó? Mais 3, tá vendo? Então, essa é a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e assim sucessivamente, ó. Tem outros para cá, mas para vocês estou apresentando só esse. Então, cada número é uma ordem, ok? Unidade simples, dezena simples, centena simples. Unidade de milhar, ó, milhares, ó. Dezena de milhares, centena de milhares. Aí vem unidade de milhões, dezena de milhões, centena de milhão. Unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. Ok? Então, aqui são classes. Quantas classes tem cada uma? Quantas classes? Quantas ordens tem cada classe? São 3. Aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 3 e aqui tem 3. Então, cada classe tem 3 ordens. Tá? Deu para entender? Agora, vamos lá no exemplo. Se eu tenho esse número aqui, ele tá na unidade de milhar. Então, quando a gente for ler ele, escrever por extenso, é 1000. Tá? 2400, porque ele tá na centena. 20, porque ele tá na dezena. E 3, porque ele tá na unidade. 423. Ok? Se eu colocar aqui esse número aqui, ele está na unidade de milhões. Então, são 2 milhões 300, porque ele está na centena, ó. 359 mil
830. Ok até aí? Se eu colocar um aqui, ó, vamos ver, aqui. Vou botar 0 em tudo pra gente poder ler mais rápido. Senão esse vídeo vai ficar imenso. Olha, o 7, ele tá na dezena de bilhões. Então, é 72 bilhões que você vai ler. Por quê? Porque aqui é tudo zero. Se tivesse outros números, você ia ter que ler um de cada vez, ok? Entenderam aí? Milhões, ó. Pausa aí e copia esse quadro, tá? Ó, unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Cada um dentro do seu. Ó, unidade, dezena e centena simples, unidade, dezena e centena de milhar, unidade, dezena e centena de bilhão, unidade, dezena e centena de bilhão. Ok? Pausa o vídeo para copiar esse quadro. Vamos lá. Valor absoluto e valor relativo. O que é valor absoluto? O valor absoluto de um número não depende da ordem aqui, ó, que ele está. Não depende da ordem. Ele pode estar aqui como ele pode estar ali, ele vai ser o mesmo valor. Não depende da ordem que ele está, em que o algarismo se encontra. Por exemplo, o 9. Ó, o 9. Se eu botar ele aqui, ou ele aqui, ele vai continuar. Se eu botar ele aqui ou ele aqui, ele vai continuar sendo o mesmo. 9. Entendeu? Ele vai ser sempre 9, não depende do lugar dele. Agora, o valor relativo. O valor relativo é em relação ao lugar, ó, relativo em relação ao lugar que ele está no quadro, no lugar dele, né? O valor relativo de um número depende. Esse aqui, ele depende da ordem em que o algarismo se encontra. Exemplo, o algarismo 9. No número 915, ocupa a terceira ordem. Aqui, ó, 915. Ele tá na terceira ordem, não tá? Ó. Então, ele está na casa da centena. Então, ele é 900. Deu para entender? E esse aqui que eu coloquei aqui antes, qual é o valor dele? Ele está na ordem da dezena de bilhões. Então, ele é 90 bilhões. Aqui tudo zero. 90 bilhões. Deu para entender? Até aí? Depois eu vou voltar com esse quadro aqui para vocês copiarem melhor. Então, entendeu o que é valor relativo e valor absoluto? Também vou botar essa folhinha aqui para vocês pausarem para poder copiar. Aqui tem uma atividade que eu vou passar para vocês depois. Se der para pausar e ir copiando, tudo bem. Depois eu tiro a foto dela e mando para vocês depois. Tem uma outra coisa que eu quero lembrar vocês. São os números antecessores. Onde que eu botei a folha? Hein? Vamos lá. Os números antecessores e sucessores. Fiz uma folha. Ah, tá aqui, ó. Antecessores e sucessores. Antecessor é antes. Ó. Sucessor é depois. Por exemplo, se eu tenho o número 4.253, qual que vem antes e o que vem depois? Antecessor é antes, sucessor é depois. Ó. Então, se é 4.253, aqui vai ser 4.252. Você vai ver sempre pelo último número. E aqui, 4.254. Ó, aqui, aqui e aqui.
Se eu tenho aqui 22.893, um exemplo, vou mudar o último número. 22.890 e antes é 2. 22.894, ó. Agora, se for 999, antes 998, depois do 9 vem o quê? Não vem o 10? Então vai ser 1.000. 999, 1.000. Ok? Se fosse 899, aqui seria 898 e aqui seria, quem sabe? Ok? Entenderam? Eu vou passar a atividade para vocês, aquela ali. Vou voltar aqui para vocês poderem dar uma olhadinha nesse valor relativo aqui. Ué, cadê o outro? Espera aí. Aqui. Ó. Dá uma pausa para vocês copiarem, tá? E agora tem esse aqui, ó. O quadro. Que tá lá no começo também, na verdade. Tá ok? Vai parando aí para ir dando a pausa para vocês poderem ter isso aí no caderno. É uma revisão